mediunidade é o capítulo 8, então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicofonia sonambúlica, que é a psicofonia da mediunidade inconsciente, né, chamada inconsciente. Nós estamos analisando a médium Celina, atendendo aquele espírito que estava se comunicando através dela, em extrema necessidade, mas pelas condições dela, ela conseguia não só se manter bem, quanto ajudar ao espírito, fazendo com que as energias que ele a envolvia durante a comunicação fossem dissipadas pela luz que ela emanava. Então, era tanta luz que ela tinha, que mesmo aquela entidade muito necessitada de energias muito deletérias a envolver, ela não influenciava a médium Celina, né? Porque aquela luz que ela emanava como que dissipava os filetes de treva que a entidade emitia para ela, né? Então é um exemplo para nós, né? Então, as vantagens da psicofonia consciente, que os espíritos falam que se não fosse uma médium assim tão equilibrada, uma médium tão bem estruturada, seria preferível a mediunidade consciente à inconsciente. Seria mais interessante a mediunidade consciente. Tá? A entidade comunicante imensamente inferior à Celina não lhe podia resistir. Permanecia agressivo como antes, mas porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda, nos domínios do espírito, via-se controlado em suas menores expressões. Então, a mente superior domina a inferior. Né? Isso aqui a gente lembra daquele aquário lá, né? A pessoa que estava diante do aquário, tinha um oriental assim, na frente do peixinho no aquário. Ele olhava para lá, o peixinho vinha para cá. Ele olhava para lá, o peixinho vinha para cá. Aí o cara falou assim: nossa, como é que você faz isso, né? Você olha para cá, o peixinho vem para cá, você olha para lá, o peixinho vai para lá. Você, a mente superior sobre a mente inferior, né? Aí o cara foi fazer isso, né? Passou 5 minutos e estava assim. O peixinho dominou ele. Então aqui a Celina, né, uma mente superior sobre a mente inferior do comunicante, né, pelas condições precárias dele. Então ele permanecia agressivo, mas totalmente controlado por ela, mesmo que ela estivesse bem afastada do corpo dela. Né? Impelido a obedecer, recebia-lhe as energias mentais constringentes que o obrigavam a sustentar-se em respeitosa atitude, embora revoltado. Quer dizer, o espírito estava revoltado, mas ele era obrigado a permanecer em atitude respeitosa. Com a doutrinação, o ex-tirano rural começou a assimilar alguma resta de luz. Então, assim, vocês lembram, né, que ele era dono de escravos e tratava muito bem, muito mal os escravos dele. Depois aqueles que fugiam, ele acabava cegando os escravos, né, batia, uma coisa terrível, né. E ele estava fixado na época lá da Revolução Francesa, ou quando a Revolução Francesa estava tendo reflexos no Brasil, né, há séculos atrás, né. Então ele começou com a doutrinação, e logicamente não só com a doutrinação, mas com o choque anímico. Porque eu já falei para vocês, quando o espírito está se aproximando do médium, ele não vai receber apenas as palavras do doutrinador, mas ele vai ser banhado pelas energias do médium, ele vai ser encharcado pelas energias saudáveis, positivas do médium. Esse é o maior benefício, aliás, de todos. Tá? Porque o perispírito dele, o corpo espiritual do comunicante, vai assimilando as energias da médium. Tá? Então ele foi assimilando uma resta de luz aqui. Por isso que é importante o médium ter o que doar. É importante ele ter disciplina, ele ter cuidados morais, mentais, emocionais durante toda a semana, não só no dia da reunião, para que ele ajunte condições, energias curativas
passe, a gente tem que se preparar. É um trabalho de cura. O trabalho de cura não é só aquele que vem um médium de fora e ele vai fazer a cura. Não. O trabalho de cura é todo domingo, é toda reunião de quinta-feira aqui. Né? Todo trabalho em que nós nos dispomos a tocar passe e alguém receber esse passe é um trabalho voltado para Deus. Né? Só que muitas vezes não o é. Muitas vezes não o é porque nós não nos colocamos nessa atitude de preparação, de juntar condições para que a nossa energia efetivamente adquira a possibilidade de curar, de aliviar, de transformar. Né? Mas nós temos essa condição. Aí Celina se lembraria das palavras pronunciadas pelo comunicante? Será que ela se lembraria? Ela estava bem desligada do corpo, controlando o espírito, e o espírito estava de posse do seu sistema nervoso, da médium, né, que estava sentada ali. O espírito se aproximou e estava de posse do sistema nervoso dela. Ela se lembraria da comunicação, das palavras que foram pronunciadas por ele, ou não? Se quisesse, poderia recordá-las com esforço, mas não haveria vantagem efetiva nisso. Por quê? Porque, de alguma forma, ela está próxima, ela está participando dessa experiência. Ela poderia se lembrar, como a gente se lembra de um sonho, como a gente se lembra de fragmentos da nossa vivência no plano espiritual durante a noite. Ela poderia se lembrar vagamente de algumas palavras, se ela se esforçasse. Mas nesse caso, não haveria vantagem nenhuma dela se lembrar. Ela não teria ganho nenhum nisso. Para lembrar só das ofensas que o Espírito tentou falar, da raiva que ele estava, para ela não haveria motivo. Né? Até porque o médium, ele deve se esforçar no sentido até de se desligar após a comunicação. Para que as ligações mentais com a entidade, elas possam ser efetivamente desfeitas. Às vezes o médium não treinado, o médium não bem disciplinado, ele fica lembrando da comunicação e fica querendo lembrar e fica perguntando para os outros o que ele falou, o que ele fez e tal, e vai para casa com aquela ligação mental. Aí às vezes reclama de chegar em casa e começa a passar mal, começa a continuar se sentindo mal depois da reunião, é por falta de disciplina, por falta de equilíbrio, né, de entendimento também, tá? Que faz com que a gente termine a reunião. Podemos fazer alguns comentários, tirar algumas dúvidas se houver necessidade, mas vamos desligar. Inclusive nem ficar falando muito, né, com as pessoas a respeito das comunicações, para que a gente não fique induzindo as pessoas a se lembrarem e a se conectarem com os necessitados. Até porque os necessitados, frequentemente eles vão estar no serviço de enfermagem, lá no plano espiritual, recebendo ajuda, medicação, conversando com as pessoas lá no plano espiritual, e a gente começa a relembrar e comentar, e aí a gente muitas vezes até atrai a presença do Espírito, porque ele não está suficientemente forte ainda. Então é preciso muito cuidado. A palavra, ela tem um poder muito grande. A palavra é um agente indutor. A palavra cria, a palavra induz. Né? Então você começa a falar, você induz mentalmente os outros a essa realidade. Né? E lá observou que Dona Eugênia, que era outra médium, né, que nós já falamos, que tinha uma mediunidade consciente, né, com sua psicofonia consciente exercia um controle mais direto sobre o comunicante. Ao passo que Dona Celina, embora o vigiasse, deixava-o mais à vontade, mais livre. Se Celina não fosse a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, não seria preferível a faculdade de Eugênia? É a pergunta que foi feita, né? Pelo André Luiz lá por Hilário, né? Que estão estudando com Lauros. Se a Dona Celina não fosse do jeito que ela é, tão bem preparada, estruturada e disciplinada, não seria preferível a mediunidade da Dona Eugênia? É o que a gente tinha comentado agora há pouco, né? O assistente concordou. O sonambulismo puro
quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. Então, até os Espíritos fazem uma análise crítica, eu não lembro se é nesse livro ou em outros livros, que ele fala assim, um dos instrutores do André Luiz fala assim: perante a mediunidade na Terra, nós preferíamos a inconsciência de nós mesmos, fazendo uma análise crítica da nossa atitude quando nós estamos encarnados. Então ele vai citando perante a família, perante o sexo, perante uma coisa, perante outra. Se perante a mediunidade, nós preferimos a inconsciência de nós mesmos, né? Dando a entender, porque realmente a gente escuta às vezes as pessoas falam: eu queria que a mediunidade fosse assim, que já viesse assim, né? A gente incorporasse, não tivesse que observar, ficar na dúvida e tal. É o que as pessoas geralmente querem, em termos de mediunidade. Quem quer trabalhar com mediunidade? Porque a mediunidade consciente, vocês sabem, quem participa de reunião mediúnica sabe que é um desafio a dúvida, né? A dúvida que a gente tem: será que é meu, será que não é meu? Até que ponto eu estou influenciando na comunicação, até que ponto não? Mas até equacionar essas dúvidas faz parte do nosso processo de autocrescimento, de autoconhecimento. E quando nós nos entregamos inconscientemente ao fenômeno, nós meio que nos acomodamos também nesse processo de autocrescimento, né? De autoconhecimento. Por isso que o sonambulismo puro, em mãos desavisadas, pessoas despreparadas, pode produzir belos fenômenos, que eu disse na semana passada. Muitas vezes fatores de identificação, porque o espírito ele fala de uma maneira mais viva a respeito de informações dele, de condições dele, sem interferência do médium, sem as dúvidas do médium, porque é mais ele senhor da situação, né? Em termos de informação, né? Mesmo que ele esteja contido, mas em termos de informação é mais límpida, com menos influência do médium. Então tem fenômenos muito interessantes, né? Mas é menos útil na construção espiritual do bem, quando não há esse equilíbrio, essa disciplina, né? Aí nesse caso, não tem alunismo? Como? Aí no caso do sonambulismo, não tem alunismo? Tá? No caso do sonambulismo, você diminui muito a influência da participação do médium, né, Maria? Então, logicamente, o que ele vai estar usando, lembra que eu falei que eu comparei o médium a uma máquina de escrever ou a um computador, que ele vai oferecer as teclas ali, né, que o aparelho fornece. Então você, enquanto aparelho mediúnico, você vai oferecer recursos para o médium que estão gravados no seu sistema nervoso, na sua memória recente, né? Então você oferece esses recursos. Então sempre existe uma certa participação dos nossos recursos na comunicação. É sempre um fenômeno medianímico. Agora a influência do médium diminui bastante. Entendeu? A participação do médium no fenômeno diminui bastante. Tá? Por exemplo, você pega o telefone: alô, quem está falando? Né? O que você está falando para a pessoa que está ouvindo é direto. Né? Ela só não vai entender se não quiser, né? Você está falando, está passando a informação, você não vai escutar bem, né? Mas ela vai ouvir exatamente o que você está falando. O médium, ele não é esse telefone. Se eu falar uma coisa para um de vocês, agora passa para o outro, até chegar no final lá, a informação já mudou, né? A gente brincava quando era criança, o telefone sem fio, né? Assim. Até chegar no final lá do último participante, a informação já está toda diferente, né? E cada um muda um pouquinho. Cada um muda. Muitas vezes até distorce a informação, acrescenta coisas à informação, né? Então, só que nesse caso aqui, diminui a participação do médium, tá? Pelo menos na interferência dele, né? Na comunicação. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão. Olha só, psicofonia inconsciente
essa sonambúlica, né, que a gente está analisando a dona Celina, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa. Tá? Então, as pessoas que ainda trazem muitos débitos do passado, é muito comum isso, né? As pessoas que ainda não criaram hábitos salutares, não estão acostumadas com a caridade, com fazer o bem, com pensar positivamente, e por isso elas não têm méritos morais, porque não fizeram por conseguir, por conquistar méritos morais, né, para a sua própria defesa, né, não conseguiu conquistar amigos ainda, simpatias que venham ajudá-la, porque ela também não ajuda. Está sempre mal-humorada, está sempre irritada, está sempre brigando com todo mundo. Então, aí cria um ambiente hostil, que mais facilita a obsessão e levando à possessão, frequentemente, né? Sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então, é um processo de deterioração, né, em que o comportamento da pessoa não ajuda, as disciplinas não ajudam, a atitude não ajuda, e vai levando à vampirização, né, que os espíritos infelizes passam a sugar as energias vitais, não do nada, mas através dos vícios, através dos hábitos perniciosos, através da sintonia negativa com os pensamentos negativos da pessoa, ela acaba atraindo aqueles que se afinizam com ela, né? Chegando ao caso de possessão. O que seria a possessão? Né? Seria aquela condição em que a vontade do espírito obsessor domina plenamente a vontade do obsediado. A obsessão ela começa a se dar telepaticamente, através do córtex cerebral, sugestões. O espírito vai dando sugestões e a gente vai aceitando. Inadvertidamente a gente vai aceitando. O espírito fala assim, faz tal coisa. A gente vai, faz. Né? Fala isso, a gente fala. A gente acha que é a gente, mas já está sendo sugestão dos espíritos infelizes, né? A gente vai aceitando e essa sugestão a gente recebe a nível do córtex. Se a gente aceita isso e vai mantendo, vira um hábito, vai se aprofundando subcorticalmente, vai entrando em fascinação, que quando começam os pensamentos fixos. Então, manias começam a se fixar, certos conceitos negativos vão se fixando. E ai de quem falar o contrário, né? Porque aí a gente já briga. Ah, você também não me entende, você não me compreende também, você não está entendendo, ninguém está me entendendo. Aí eu já estou me fixando num ponto de vista, numa atitude, e acho que ninguém pode me ajudar porque ninguém me entende. Quer dizer, está se agravando a obsessão. O que acontece? Por fim, o espírito, a energia, o pensamento do espírito vai atingindo áreas mais profundas do nosso sistema nervoso, inclusive a própria medula espinhal. Isso levou a que falasse assim, fulano está com encosto, não dentro do espiritismo, mas no dito popular, vão estar com encosto. Por quê? É porque o espírito ele vai, os espíritos infelizes, eles vão se acoplando no sistema nervoso como se fosse um parasita, e inclusive a coluna, aqui a medula, as ramificações nervosas dos órgãos, a pessoa começa a ter sintomas em determinado órgão, faz exames, não dá nada, entendeu? Começa a alterar sensações físicas, sem que haja uma razão fisiológica. Né? A pessoa começa a ter até os movimentos controlados pelo espírito, como se ela estivesse permanentemente em estado de incorporação. Tem gente que comete um crime incorporado, obsediado. É responsável? Não propriamente pelo crime, porque muitas vezes o espírito ele é o responsável pelo crime. A lei humana é difícil de entender isso, né? Mas ele será responsável por ter se deixado entrar na obsessão. Por que não usou oração? Por que não usou estudo, atitude positiva? Qualquer um de nós, em qualquer religião, aprende desde cedo a valorizar certas coisas, salvo exceções, né, muito
graves aí, de pais que já influenciam desde cedo negativamente e tal. Mas a pessoa é responsabilizada por não ter feito uso desses fatores que a manteriam isenta da obsessão. Todos nós somos responsáveis, né? Vocês entenderam, pessoal? Né? Esse agravamento aí da obsessão. A pessoa ela pode funcionar como marionete. Nesse caso de possessão, nós, se nos deixarmos entrar nesse nível, nós passamos a ser como que um marionete na mão da entidade. Tem gente que xinga depois, tem até a síndrome de... Como chama? Aquela síndrome que a pessoa fala um monte de palavrão, né? É um nome, acho que francês, se não me engano. Não lembro agora. Né? A pessoa fala um monte de palavrão, quer dizer, o espírito domina o verbal da pessoa, ou domina os movimentos, ela bate em alguém e depois se arrepende. Né? Isso aí pode ser uma situação eventual, ou pode ser uma situação habitual já no estágio mais grave da obsessão. Tem num dos livros do André Luiz, ele conta que é como se esse espírito ele fincasse raízes naquela pessoa. Ele vai se enraizando na pessoa, né? Vai se enraizando no perispírito da pessoa, mentalmente, perispiritualmente e fisiologicamente. Tá? Como se fosse um parasita que vai se implantando. Inclusive, a informação que a gente tem é assim, se retirar o parasita, o espírito obsessor, de uma hora para outra, nesse caso de possessão, pode haver até a morte do obsediado. Pode haver até a morte do obsediado. Porque começa a haver uma tal simbiose de energia, de trocas, de pensamentos, de energias vitais, que um mantém o outro, um sustenta o outro. Um processo de simbiose. Né? Que de repente, se o encarnado se vê privado da companhia daquela entidade, por pior que ela seja, mas que ele se acostumou com esse processo, pode até haver um enfraquecimento orgânico, uma depressão profunda e pode até haver o falecimento da pessoa. Fala, quando, nesse caso aí, que é de possessão, né? De repente a pessoa pode ter começar com sintomas assim, muito de violência, né? Contra uma outra pessoa que ele convive. E aí ele vai parar em um psiquiatra que fala que ele tem uma depressão, né? E aí a pessoa é medicada pelos psicotrópicos, né? Aí isso segura um pouco, né? Quando a pessoa é medicada, segura um pouco esse estado. A medicação faz parte do tratamento, né? Porque ela vai atuar na parte fisiológica que sofreu alteração. Tá? Porque não é um fenômeno só psíquico, não é um fenômeno só mental. É um fenômeno mental, é um fenômeno energético, do perispírito, e é um fenômeno fisiológico também. Então vai havendo uma alteração nesses três níveis. O medicamento ele vai atuar no nível fisiológico. Então, ajudando a restituir o equilíbrio fisiológico, na medida do possível, nem sempre é possível voltar ao pleno equilíbrio, mas vai ajudando. O passe, a prece, né, começam a ajudar energeticamente a pessoa, toda a ajuda que ela recebe espiritual, né, a psicoterapia, a desobsessão na casa espírita, a palestra, tudo que ele possa usar vão ajudando vibratoriamente e psiquicamente, para que a pessoa se reerga. Fala assim, no caso da possessão, chegar ao ponto da desencarnação do diabo, essa possessão continua, frequentemente. Continuam engalfinhados lá no plano espiritual. Porque... podem, Alexandre, até voltar, como grudados, né? Tem casos gravíssimos, assim, em que as pessoas, os dois espíritos, estão nessa disputa, né, nessa obsessão há séculos, às vezes. Né? Podem até chegar a vir como aqueles irmãos que nascem grudados, pode até chegar a esse radical, né,
essa situação radical aí de tão entranhados que eles estavam, vibratoriamente, psiquicamente, pode chegar a esse extremo que a gente vê biologicamente de nascerem nessa condição, grudados. Que na verdade eles têm estado grudados, um larga o outro, um persegue o outro, um prejudica o outro já há muito tempo. Aí chega uma hora que a justiça divina fala, chega, e usa de um remédio drástico, como pode ser esse. É uma das possibilidades, tem vários recursos, né? Aí vai depender de cada situação. Mas se o encarnado que ficou, ele for uma pessoa que se cuida, né, assim, em termos de pensamento elevado, remodelação, faz tudo isso, né? Certo. Aí o desencarnado não consegue, né, dar esse sentido. Então, ninguém renasce para ser obsediado. Ninguém tem um projeto para a reencarnação. Nosso projeto é de luz. Só que chega aqui, a gente tem um projeto de luz aqui na Terra. A gente prepara o plano espiritual, a gente vem para esse projeto de luz. Só que chega aqui, a gente começa a querer muito mais aproveitar a vida do que cumprir com os nossos deveres. Muito mais, né, o nosso prazer, às vezes até desequilibrado, ao invés de nós buscarmos as coisas que façam bem para a gente, que ajudem a gente a se equilibrar, né? Então a gente vai de queda em queda, nós vamos entrando na frequência daquele que não gosta de nós, né? E com razão, frequentemente, né? Então nós vamos entrando nessa frequência, aí a obsessão passa a ser um caminho natural, né? Agora, não precisaríamos disso. Alexandre, mas esse espírito fica me perseguindo, ele onde eu vou, ele vai. Tá bom, mas podia perseguir quando você vai fazer caridade, quando você vai estudar. Você entende? Então, assim, se você mantém a sua firmeza, a sua prece, mantém o seu trabalho, ajuda, estudo, trabalhando bem, em casa também, procura manter uma atitude boa, o espírito pode até ficar em torno de você. Nós podemos não ter esse poder de nos subtrair da presença dele, mas nós não precisamos deixar que ele se enraize em nossa mente. Nós podemos ajudá-lo através de um exemplo bom, que é o objetivo, na verdade, né? Fala, pai. Inclusive, a gente pode achar que não tem nada a ver com o marido perturbado. Mas tem tudo a ver com o marido perturbado. É a herança do nosso passado. Nós não estamos caindo de jeito, então tem outra pessoa para trabalho. Ajudar o marido perturbado e os espíritos não ajudam. Ajudando o marido perturbado, a gente vai se desperturbando também, né? E os espíritos não ajudam também, nós ajudamos a despertar. Não tem como fugir. Não lava a outra, né? Na verdade, os problemas que a gente tem na vida, eles são a chave para as resoluções dos nossos próprios problemas. Os problemas dos outros com os quais convivemos, eles possuem já a chave para a solução dos nossos problemas. Tentando ajudar aqueles que estão ao nosso redor, estamos ajudando a nós mesmos, né? Isso na figura de marido, na figura de esposa, de filho, né? De qualquer pessoa, amigo, né? Que se aproxima da gente. Então é verdade mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? O caso dos obsessos aqui, que se renderam às forças vampirizantes. Nós não precisamos nos render às forças vampirizantes. Todos os dias a gente faz escolhas. Fala, Eduardo. Você sabe a coisa de julgação? Mesma coisa. Questão só de palavras, né? O próprio Allan Kardec, a princípio, ele havia rejeitado essa possibilidade da possessão, mas depois ele voltou e se rendeu a essa possibilidade, né? Então é realidade mesmo. Isso não quer dizer que o espírito vai tomar posse de fato, né, do corpo da pessoa, porque para cada corpo há um só dono, vamos dizer assim. Então a gente vai ver isso nas obras básicas de Kardec também. O meu corpo é meu, sempre será meu. Só que começa a haver interferência de uma outra mente, ou até de várias mentes. Tem um livro até do Hermínio Miranda que chama Condomínio Espiritual. Condomínio de prédio, de condomínio. Nós podemos nos tornar condomínios espirituais, né?
tanta gente que interfere no nosso psiquismo, vira um condomínio, né? Oh, você tem que pagar, taxa do condomínio. Mas são casos mais graves, né? Que geralmente tem agravantes do passado. Tem débitos muito grandes do passado, pessoas que querem nos perseguir, querem nos prejudicar, e a gente não está conseguindo nessa vida se estruturar. Sendo o comunicante uma inteligência poderosa, mas degenerada e perversa, a fiscalização seria feita pelos mentores da casa. Então aqui é um outro caso. Se você tem uma entidade muito inteligente, de um poder mental muito grande, muito forte, essa entidade que tem uma determinação, uma força muito grande, embora perversa, embora degenerada, embora canalizando essa força para o mal, não para o bem. Pode acontecer. Poderosos magnetizadores do plano espiritual, conhecedores do hipnotismo, do magnetismo, da psicologia, da psiquiatria, entidades inteligentíssimas, só que degeneradas. São almas caídas no erro, realmente, né? Então, nesse caso, pode acontecer de não ter um médium à altura de ter a mesma condição que o espírito. Quem que faz a defesa, então? Quem que faz a proteção? Os mentores da casa. Eles vão colocar uma atenção especial, um controle especial para essa entidade, porque sabem que ela pode dominar mais facilmente o médium, tá? Então aí os mentores vão suprir certas carências do médium, ok? Bom, pessoal, aí a gente vai entrar no capítulo 9, que vai falar mais especificamente da possessão, tá? Atendendo às recomendações do supervisor do grupo, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, estava louca, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção. Aqui já tem várias coisas, né? As linhas vibratórias de contenção que os espíritos bons traçam ao redor do grupo, a permissão para que a entidade atravessasse essas linhas de contenção, que foi permitido, a título de aprendizado. A didática dos espíritos aqui, né? A título de aprendizado, eles permitiram que ele fizesse isso. Vociferando frenética. Pedro, Pedro! Né? Aquela entidade surgiu no ambiente, atravessou as barreiras e começou a gritar lá freneticamente. Ela parecia ter a visão centralizada um cavaleiro doente, postado na pequena fila de 4 pessoas que foram à casa espírita, à cata de socorro, porque nada mais fixava além dele. Né? Então, assim, isso aqui é uma condição comum nas obras do André Luiz, inclusive no livro Desobsessão, ele orienta que nós tenhamos lá um banco, cadeiras, né? Está na banca, mas porque no passado era diferente. Que nós tenhamos alguns lugares reservados para os doentes, as pessoas que estão precisando de ajuda da reunião de desobsessão. Isso é prática comum nos livros do André Luiz. Ele recomenda que a gente faça isso. Acho até que no movimento espírita a gente teve 2 momentos aí, que um momento no início, onde as reuniões mediúnicas eram todas abertas, o atendimento aos obsidiados, a população era toda aberta. E aí nós temos um momento mais atual em que nós fechamos hermeticamente as reuniões mediúnicas. As casas espíritas, por talvez não estudar profundamente, ou por não interpretar de uma forma mais profunda o ensino dos espíritos, acabaram querendo se proteger demais, acabaram querendo se garantir demais. Isso está matando o movimento espírita, inclusive. Matando entre aspas, né? Porque ele cresce cada dia mais. Mas muitas casas espíritas estão sofrendo com esse fechamento muito radical das reuniões mediúnicas. Tá? E aqui a gente vê na obra do André Luiz que ele sempre reserva um espaço para os doentes, para os necessitados, e alguns bem necessitados mesmo, né? Então, tinha um cavaleiro doente, né, que estava postado nas pequenas filas de 4 pessoas que foram à casa espírita
da carta de socorro. Era uma reunião mediúnica, né? E nada fixava além dele. Tá? Então surgiu a luz fixada naquele cavaleiro que estava ali. Alcançando o irmão encarnado, este, de súbito, desfechou um grito agudo e caiu desamparado. Queria que eles permitiram que a entidade adentrasse as defesas, atravessasse as defesas e fosse em direção ao Senhor que estava ali. E ele entrou numa crise, né? Deu um grito agudo e caiu desamparado durante a reunião. Né? A gente quer moleza, né? Nas nossas reuniões a gente quer o maior conforto possível, a maior, né, privacidade possível, a maior segurança possível, e às vezes até nos afastando da necessidade real, que está aí, ó, ao nosso redor, o tempo todo. Né? É lógico que existem alguns critérios para a admissão de uma pessoa reunião mediúnica, né? Mesmo como necessitado. Tem algumas situações que são muito complicadas, né? Mas outras são possíveis de admitir. Né? Aí ele caiu desamparado. Imediatamente, sob o comando de Clementino, Raul Silva, que era o doutrinador material, né, determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próximo. Então, ele foi levado para uma salinha próxima, onde tinha um leito ali, ele ficou deitado ali, na sala contígua à sala da reunião mediúnica. Né? Pedro e o obsessor, que o jugulavam, pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contendores, lutadores, né? Engalfinhados em luta feroz. Estavam fundidos um ao outro ali. O rapaz deitado e o espírito ali, e os dois estavam em luta feroz. Olhando o enfermo, encarnado, com mais atenção, André concluiu que o ataque epilético, com toda a sua clássica sintomatologia, surgia claramente reconhecível. Então André Luiz percebeu, ele era médico aqui na Terra, André Luiz continua médico no plano espiritual, ele percebeu que era um ataque epilético que ele estava tendo. Toda a sintomatologia, todos os sintomas, o quadro ali era de ataque epilético. Né? Então, assim, materialmente, se algum médico fosse olhar e falar, está tendo uma crise epilética. Né? Mas o que tem por detrás disso? Olha, é a obsessão. Né? Inclusive, a gente tem a informação de que dificilmente a pessoa teria uma crise dessa, viveria um problema desse, sem que houvesse um fator espiritual adicionado. De causa eminentemente fisiológica, raramente a gente veria essa situação. Tá? O que é epilepsia? Vem do grego e significa apreensão. Apreensão. Tá? É um conjunto comum e diversificado de desordens crônicas neurológicas caracterizadas por convulsão. Então tem vários sintomas, a pessoa começa a ter altas descargas elétricas pelo corpo, isso faz com que os músculos se retesem, os esfíncteres se soltam, a pessoa enrola a língua, tem que até segurar a língua, senão a pessoa engasga com a própria língua, né? Então tem uma série de sintomas aí que no momento da crise, que é como se fosse um circuito fechado no cérebro, aquilo começa a girar no cérebro em alta voltagem, vamos dizer assim. Tá? Então a epilepsia seria isso, seria um ponto ali dentro de nós que começa a girar em circuito fechado, gerando um destrambelhamento no corpo todo, reações pelo corpo todo. Tá? Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de epilepsia. Olha, pessoal, 50 milhões. Muita gente, né? Muita gente, 50 milhões, né? A epilepsia se torna mais comum com a idade. O início de novos casos ocorre mais frequentemente em crianças e idosos. Quer dizer que uma doença é um problema fisiológico que começa na infância, mas que se agrava, pode se agravar com o tempo, né? E pode aparecer mesmo nos idosos, né? Com frequência.
Epilepsia é geralmente controlada, mas não curada com a medicação. Então, geralmente é um problema que a gente vai ter a vida inteira. Contudo, mais de 30% das pessoas com epilepsia não têm controle das crises, mesmo com os melhores medicamentos disponíveis. Mais de 30%. Né? Quer dizer que o outro tanto aí de porcentagem encontra nas medicações um equilíbrio maior. Mas aí a gente vê que o fator espiritual, talvez tão grave, obsessivo tão grave, mesmo com a medicação, é difícil de conter. Né? Oi? Então, vai meio que destruindo os neurônios, né? Essa voltagem tão alta aí, acaba uma crise sucessiva a outra, acaba gerando problemas ao longo do tempo mais graves, né? Pode gerar. Por isso que a medicação, aqueles que buscam tratamento espiritual, a prece, o passe, a ação no bem, a leitura, né? Eles vão se resguardando mais, diminuindo a intensidade das crises e espaçando mais as crises. Tem até no livro No Mundo Maior, um rapaz que ele tem esse problema. Né? Então os espíritos chegam à casa dele e veem que eles estão fazendo o evangelho no lar, ele com os pais dele e tal, e conversando com a família, falando, eu tenho estado muito melhor, tenho encontrado um conforto muito grande quando dos nossos evangelhos, da leitura, nossa, está fazendo muito bem para mim, o rapaz falava com os pais dele, né? E aquele momento gostoso, assim, aí o rapaz dorme e ele se desprende do corpo, feliz, tá? E vem encontrar o André Luiz, o Caldeirado, que é um espírito que ele já conhecia. Então. E aí eles estão passeando, os três juntos, assim, até que eles topam com duas entidades a uma certa distância. E na hora que esse rapaz vê essas duas entidades, ele volta para o corpo rápido e entra em crise. Aí o Caldeirado, o André Luiz, eles voltam ali atrás dele, né? E as entidades não fizeram nada. As entidades não falaram nada, não fizeram nada. Mas o susto que ele levou de ver aquelas entidades foi o suficiente para ele voltar no reflexo condicionado. É um condicionamento que permaneceu ainda, né? Então ele volta para o corpo e entra em crise. Aí o Caldeirão vai lá, aplica um passe nele, né? Ajuda ele a se acalmar de novo e tal, e se desprende de novo do corpo. E aí eles continuam a conversar, não fica triste, né? Você já está bem melhor, você está melhorando, tal, você precisa se fortalecer mais ainda. Então veja que mesmo ele buscando ajuda, é um processo de descondicionar ao longo do tempo. Aquelas entidades estiveram com ele em luta franca durante muitos séculos. Então não é de uma hora para outra que se resolve esse problema. Né? Mas ele está no caminho certo, o caminho da prece, o caminho do bem, do estudo, do evangelho, ele está no caminho certo. Só que tem que continuar. Às vezes a pessoa conclui assim, erradamente, não está funcionando. Eu estou indo no centro, estou tomando paz, não está funcionando. Porque ela quer uma mudança radical de um dia para o outro, ou de uma semana para outra. E às vezes não percebe que o caminho está certo, só que a melhora profunda ela vai se dar ao longo do tempo. Aliás, é melhor que aconteça assim, né? Para que a gente possa consolidar de fato a nossa melhora. Cada crise é inconsciente, porque ele não traz a memória de que uma entidade como possa. Então, é inconsciente, mas são aqueles reflexos condicionados que foram gravados em nós, no nosso inconsciente. Nós somos responsáveis não só pelo consciente, mas por aquilo que nós gravamos no nosso inconsciente também. Pois é, porque se fosse consciente, eu acho que o tratamento seria mais eficaz, porque ele estaria, com certeza, buscando o espiritismo para resolver. Né? Por isso que nós, no presente, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. Porque uma vez feitas e mantidos certos hábitos, certas atitudes, eles vão sendo fixados no inconsciente. E aí, às vezes eu nem lembro o que está causando isso, é de outra existência, mas na outra existência
Eu estava consciente, eu deveria ter escolhido melhor, antes de ficar fixando comprometimentos no meu inconsciente, entendeu? Então, na verdade, a gente é responsável pelo que a gente fixa em nós, né, Nete? A gente é responsável. E tem jeito, no presente, tá, eu tenho ainda esses reflexos condicionados. Eu tenho ainda esses conteúdos no inconsciente. Mas eu tenho o meu consciente para fazer escolhas no presente. Então, deixa eu mudar os meus hábitos, deixa eu mudar o meu pensamento, minha atitude, e aí eu vou incorporando no inconsciente conteúdos novos, que no futuro serão reflexos positivos, serão condicionamentos para o bem, para a saúde. É o máximo que ele pode fazer, né? Interessante que você fez essa associação. Esse caso que você falou agora, do cadeirado, bem fruto, é de um muito maior, né? Não vai. Era uma família que, inclusive, eles faziam creche e tal. O rapaz era bem cuidado. E ele estava se ajudando também, né? Isso é muito importante nesses casos, a pessoa se ajudando. Né? Quando não se ajuda, e a pessoa continua lá bebendo, fumando, continua usando droga, continua com uma atitude leviana, prejudicando outras pessoas, aí a coisa complica, aí fica difícil. Porque a pessoa ela abre as portas do passado, ela abre as portas da influência, e aí ela perde as defesas dela, aí complica. Não porque a gente queira, mas porque ela mesma não se ajuda, né? Aí fica difícil. Mas a gente vive o mal, que é fruto das nossas escolhas más, para que a gente aprenda a buscar o bem, fazendo escolhas boas. Né? Então, o mal é o próprio remédio. Se eu escolho o mal, eu vivo o mal, aí eu vou aprendendo a escolher o bem para viver o bem. Né? Então, esse contraste de treva e luz, a gente vai aprendendo a escolher a luz, ao invés das trevas. Né? O doente tinha a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça exibindo os dentes cerrados, né? Com tanta força que coloca aqui, né? Os dentes cerrados, né? Pode até quebrar o dente, brincar dente. Mostrava-se flectida para trás, né? Enquanto os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. É o quadro que ele estava nessa crise epilética. Dona Celina, uma das médiuns, e a mãe do rapaz acomodaram-no na cama e iam orar quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. Então, continuava nessa crise. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornou-se angustiada e os esfínteres se relaxaram, convertendo o enfermo em torturado vencido. Né? Inclusive, nesses casos é comum a pessoa urinar, né? Fezes, porque se solta os esfínteres. Aí uma situação também de humilhação para a pessoa, socialmente. Às vezes acontece na rua, a pessoa cai na rua lá, e fica uma situação toda muito desagradável, né? Socialmente para a pessoa. Quando ela acorda, ela não sabe o que aconteceu, né? Recebe a ajuda das pessoas. Então, uma situação realmente triste, né? O insensível perseguidor como que se entranhou no corpo da vítima e, pronunciando duras palavras que só André e seus companheiros puderam ouvir, de vez que as funções sensoriais de Pedro mostravam-se em deplorável inibição. Quer dizer, o Pedro, materialmente falando, ele não estava percebendo o que estava acontecendo, porque as funções neurológicas dele estavam todas atrapalhadas. Estava uma crise, uma tempestade elétrica lá no cérebro dele. Né? Então ele não vai nem lembrar do que aconteceu. Mas o que o Espírito falava, o André, né, e os companheiros dele estavam ouvindo, o que a entidade pronunciava. Vamos dar uma paradinha aqui, então. Vamos aproveitar essa pausa aqui natural, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo, né?
tranquilo nada, a pessoa, nossa senhora, que situação difícil, né? É que a gente vê a importância do socorro, né? A importância do socorro, porque até a medicina, ela se vê muitas vezes impotente, embora os medicamentos estejam evoluindo, mas se vê impotente diante de certos casos. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, traz na casa espírita, começa a tomar passe, começa a ouvir palestra, receber ajuda, fazer atendimento fraterno, as coisas vão melhorando, as crises vão se passando, né? Fala, Eduardo. Você estava falando do inconsciente, né? Às vezes a pessoa fica séculos e séculos milênios colocando aquilo lá no inconsciente, fixando, né? E daí uma vida só, às vezes a pessoa fica a vida inteira lutando, criar novos hábitos, né? É isso mesmo, né? São séculos e séculos numa certa direção. A gente quer mudar a direção. É normal que haja nós temos que vencer uma inércia, né? Em física, você está indo num certo sentido, uma certa força. Você quer mudar esse sentido, você tem que opor uma força contrária, pelo menos na mesma intensidade. Não é assim? Os estudantes aí do vestibular, né? Você tem que opor uma força contrária. Né? Então, isso praticamente, vamos dizer assim, você tem no nosso dia a dia, você tem não vontade. Vamos passar, não quero. Vamos no centro, não quero, estou sem vontade. Vamos fazer outra coisa, não quero. Pega um livro para ler, não quero. Né? Então, como é que a gente vence o não querer? A gente tem que opor a força do querer. Né? A gente tem que opor a força do querer. Entre vir e não vir, venha. Entre fazer o bem e não fazer, faça. Para que você vai criando condicionamentos novos que possam vencer daquela não vontade. Né? Senão a gente fica complicado. Eu estou me lembrando de casos de epilepsia, né? Que acontecia no Evangelho. Eu lembro que foi procurar Jesus, o filho caía sobre o fogo, caía sobre a água, coisa assim. Isso que era como se fosse intencional. Eu lembro de um caso que eu trabalhei no Hospital de Maria e ficava observando para ver alguma coisa que tem de diagnóstico com um conhecimento espírita. Eu lembro de uma pessoa que tinha crise assim, e às vezes ele subia no salão que tinha festa, e eu lembro de uma vez que aconteceu qualquer coisa que tivesse que segurar aquela coisa de cardiaca. E eu lembro que a moça ela falava assim, uma hora eu pergunto com ela, existe intenção de perguntar desse caso. Agora Jesus, no caso de levar para ele, o que ele fez? Ele curou. Mas como ele curou? Porque o amor dele, ele deve ter envolvido o espírito necessitado, ele também, isso que é o né? Deve ter envolvido com tanto amor, que deve ter um socorro muito grande. Não passa pela expulsão de demônio, coisa assim, como o pessoal pode pensar, né? Mas passa pelo envolvimento com muito amor. Esse bem-estar, mas não o amor de Deus. O grande remédio dessa situação, aliás, de qualquer obsessão, é o amor. É o grande antídoto, porque foi o ódio que gerou a obsessão. Então, o amor é o grande remédio mesmo, em qualquer nível da obsessão. Né? É verdade. O amor ao corpo, o amor à alma, o amor às pessoas, o amor à vida, né? É o grande remédio mesmo. Qual que é essa ligação, então, entre o ataque epilético e a mediunidade inconsciente? Então, aqui a gente está vendo, todo obsediado é um médium. Os espíritos dizem isso, todo obsediado é um médium, mas nem todo médium é um obsediado, né? Então, aqui a gente vê a capacidade dele de sentir a influência espiritual, mediunidade. Todos nós somos médiuns, porque todos nós sentimos de alguma forma a influência espiritual. No caso dele, a mediunidade dele, a capacidade de sentir junto com a desestrutura moral dele, de hábitos, a falta de defesa interior, faz com que essa influência se transforme numa obsessão. A mediunidade existe, só é uma mediunidade que não vai produzir por enquanto. Ela precisa ser tratada, né? O problema não é a mediunidade, porque a mediunidade não é doença, né?
Mas a situação da pessoa precisa ser tratada. A pessoa tem que ser tratada, né? E se quiser produzir com a mediunidade no futuro, mas não vai ser para agora. Tem pessoas que conseguem ficar bem de um determinado problema, dificuldade, e conseguem produzir nessa vida, se transformam em trabalhadores, né? Vários tipos de mediunidade a pessoa pode ter, e se transformam em uma pessoa muito útil na reunião mediúnica. Mas tem certos casos que a pessoa não vai passar a produzir tão rapidamente. Talvez nessa vida vai sofrer, vai ter que só manter equilibrado mais ou menos o problema. Quem sabe na próxima vai poder trabalhar como médico, né? Se ficar no caminho bom. Vamos dar uma paradinha então, pessoal, já.